sexto, sétimo, oitavo. É o nono livro do Antigo Testamento, tá? Gênesis, aí é o nono livro, tá? 1 Samuel, capítulo 2. Tá? 1 Samuel, capítulo 2. 1 Samuel 2. Vamos ler do versículo 1, 1 Samuel, capítulo 2, versículo 1, até o verso 10, tá ok? Vamos fazer essa leitura responsiva. Eu vou ler os versos ímpares e a igreja os versos pares. Então orou Ana e disse: o meu coração se regozija no Senhor e a minha força está exaltada no Senhor. A minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não multipliqueis palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria e pesa todos os feitos na balança. Os que antes eram fartos, hoje se aluga por pão, mas os que andavam famintos não sofrem mais fome. Até a estéril tem 7 filhos, e a que tinha muitos filhos perde o vigor. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Ele guarda os pés dos seus santos, porém os perversos emudecem nas trevas da morte, porque o homem não prevalece pela força. Os que contendem com o Senhor são quebrantados, dos céus troveja contra eles. O Senhor julga as extremidades da terra, dá força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido. Curve sua cabeça agora, feche os seus olhos. Vamos fazer uma oração de gratidão a Deus pela noite, pelas nossas vidas, por estarmos aqui juntos, eu e você, nós, família, povo de Deus. Vou pedir ao presbítero Sandro que esteja fazendo uma oração. A Deus seja a glória. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Aleluia. Quebrando no Senhor. Glória seja dada ao teu nome. Aleluia. Poder, graça, força. Amém. Amém.
Vamos colocar de pé, vamos cantar ao único. Ao único que é digno de Jesus, a honra e a glória, a força e o poder ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Te exaltamos, a Ti, ó Rei Jesus, exaltamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Exaltamos a Ti, ó Rei Jesus, exaltamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Consagramos todo nosso ser a Ti. Consagramos todo nosso ser a Ti. Cumprimente a pessoa que está ao seu lado, dá um aperto de mão, um abraço, deseja bom culto na presença de Deus. Seja bem-vindo você, famílias, você que nos acompanha pela internet, os lares que estão abertos, a palavra de Deus. Deus derrame bênção sem medida sobre a vida de cada um dos seus. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Estamos aqui na casa do Senhor, nos alegrando. Aleluia, amém. Bendito seja o nosso Deus. Amém. Podeis assentar. Vamos ler a palavra de Deus. Abra Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Mateus 5. Ok, vamos todos ler juntos a uma só voz o versículo 6
Mateus 5, versículo 6. Vamos juntos? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Mais uma vez, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Depois, agora juntos também o verso 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Mais uma vez, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Então são as bem-aventuranças escritas, deixadas por Jesus no Sermão do Monte, um dos sermões mais ricos de Jesus, né? Mais clássico e conhecido nosso e de todo o povo, né? Eu quero convidar as crianças, elas vão estar louvando a Deus. Estivemos de manhã rendendo graças ao Senhor pelo Dia das Mães. As crianças estiveram no momento de louvor e agora nós vamos cantar novamente para a glória de Deus. As crianças vão se achegar. A Jesus, Senhor nosso, seja glória.
Coração, né, do peito dos pequeninos que vem o perfeito louvor, né? Nós, povo de Deus, somos pequeninos também na presença dele, o Altíssimo, né, o Eterno, que habita nas alturas, mas também habita com contrito e quebrantado de coração. Eu gostaria de passar alguns avisos para a igreja. Esteja acompanhando comigo no nosso boletim, se você tiver ele, tiver em mãos. Nós temos, dia 17, domingo agora, nós estaremos recebendo o pastor Dionísio Antunes, tá? Vai estar conosco aqui, pastor da Igreja Presbiteriana de Teodoro Sampaio. Então, aqui ele estará ministrando à igreja no próximo domingo, no culto vespertino. Então, será uma noite de bênção na vida da igreja. Rogamos que Deus o abençoe poderosamente na exposição da palavra. Então, além de você, convide outras pessoas para estarem aqui e ouvir a palavra de Deus, tá? Então, pastor, com a mensagem, com o tema, com a maneira nova de comunicar ao coração da igreja, é uma oportunidade de você se quebrantar na presença de Deus. Também nós temos convocação, com base no artigo 9º, primeiro parágrafo, a linha A da Constituição da Igreja Presbiteriana, e artigo 4º, o segundo parágrafo, a linha A, do Estatuto da Igreja Local, fica convocada a Assembleia Geral Extraordinária da Igreja para o dia 7 de junho de 2015. Então, dia 7 de junho de 2015, eleição de 2 presbíteros, tendo em vista o vencimento de mandatos dos presbíteros Alberico Gaspar, Luiz Walter dos Santos e Dione Lopes de Souza. Então, o Conselho reunido toma a decisão para dia 7 haver a Assembleia. Nós estamos vendo 3 vencimentos, né? Então, a primeira parte nessa decisão nossa seria a eleição para 2 presbíteros. E aí depois o Conselho se reúne novamente e vê a necessidade, se há necessidade, de trazer novamente a eleição para mais um presbítero, tá? Mas desde já, irmãos, eu peço à igreja, como estivemos falando pela manhã, a igreja, ela se move, ela é feita de concreto, né, tijolo, tem tudo, um material, mas a base da vida da igreja é o corpo de Cristo, ela é espiritual. Então, quando nós pensamos em líderes, nós pensamos, a igreja deve pensar, em primeiro lugar, no coração de Deus, na vontade de Deus, porque a igreja é movida pela a vontade de Deus, né? Então, tudo que acontece conosco, e tratando-se de igreja principalmente, você pode ter certeza que aquele que move, que domina todas as coisas, ele é que conduz. Não há ninguém que possa fazer nada se não tiver a permissão de Deus, se Deus não aprovar. Não é que nós estamos robotizados, mas no sentido de Deus guiar o nosso coração para o centro da sua vontade, né? Então a gente não pode sair disso, a gente não pode fugir disso, uma vez que nós aprendemos com Jesus no Getsemane, quando ele estava para enfrentar o Calvário, né, a morte, ele disse: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Nós aprendemos também, quando nós estamos orando, orar no nome de Jesus, e que não seja feita a nossa vontade, mas que seja feita a vontade do Senhor. Então, eu tenho certeza, irmãos, homens, né, acima de 18 anos, que são membros, são maiores de idade, são membros da igreja, batizados, profetas, recebidos pela igreja, cada um de vocês tem um potencial entregue nas mãos de Deus, sujeito nas mãos de Deus. Então, consagre a sua vida, coloque a sua vida, 2 coisas importantes, né? É você se colocar no centro da vontade de Deus, e outra coisa é você não rejeitar a vontade de Deus. Por exemplo, se Deus escolhe você, então você aceite o que Deus está fazendo na sua vida, né? A oportunidade, o privilégio que
está dando a você. Eu estou falando isso porque os irmãos têm o direito de aceitar ou não, de declinar, ou não, no caso de serem indicados a presbíteros, né? Então você tem toda a liberdade, mas se a igreja indica e se a paz, a confirmação no seu coração, então faça isso. Então, quinta-feira agora, nós já vamos estar passando um vídeo, eu vou estar palestrando também com a igreja, né, sobre esse tema, nós vamos estar estudando, mas quinta-feira nós vamos estar vendo um vídeo aqui na igreja. Então, desde já, toda a igreja é convidada, convocada a estar participando. Você vai ter conhecimento das características de um perfil de um presbítero, o que é que envolve, ou o que é que os requisitos prioritários na vida de um presbítero. Então, a gente vai estar tentando, nesses dias, até o dia 7 de junho, estar passando para a igreja ou reacendendo no coração da igreja o que nós já temos aprendido, tá? Então, vamos estar em oração. Um outro tema que foi abordado na nossa reunião do conselho é quanto à construção e reforma da igreja. Então, não agora, porque a gente já está, nós temos mais aviso e o tempo já está um pouquinho acelerado, nós vamos ter tempo para isso, nós vamos estar continuando a trabalhar de maneira uníssima, né? Unidade. Nós temos dois grandes desafios à igreja, a chácara Peniel e a construção aqui dos banheiros, né? Isso já foi conversado. Eu lembro que logo quando eu estava chegando aqui, foi abordada a necessidade, e dentro da própria lei que rege, né, a Constituição do nosso país, requer banheiros que facilite o uso para pessoas idosas, pessoas deficientes, e então a gente não se enquadra isso. Então, a comissão já tem um plano, né, eu não sei se foi passado na igreja, mas foi passado pelo menos para a liderança. Então, nós vamos passar para vocês, tá? E eu quero pedir desde já a oração da igreja. Todo o empenho, todo o envolvimento, né, todo o trabalho, mas, acima de tudo, oração, para que tanto o projeto da construção dos banheiros, como também a chácara Peniel, para a gente tentar administrar as duas coisas, Deus possa nos dar condições, né, e sabedoria para que a gente possa atingir os dois objetivos, que ambos são para a glória de Deus, tá? Atingindo essas duas necessidades, esses dois desafios que estão à nossa frente, tá? Então, antes de qualquer trabalho, seja braçal, de qualquer forma, vamos dobrar os nossos joelhos e vamos orar. Outra coisa importante que nós vamos estar fazendo agora em relação a dízimo e oferta. Quando a Bíblia fala sobre a manutenção da igreja, que ela vem através dos dízimos e das ofertas, quando a gente busca qualquer outro atalho, qualquer outro meio, a gente acaba saindo da prioridade, daquilo que Deus tem estabelecido. Então, nós gostaríamos de educar a igreja, de ensinar a igreja a contribuir, a ser uma igreja que não desvie, seja a sua oferta, seja o seu dízimo, para nem uma outra coisa seja desafiado para a igreja, por mais nobre que seja. Procure consagrar o seu dízimo e a sua oferta ao Senhor. E eu sei que Ele vai multiplicar sobre você bênção sem medida. Então, a gente não quer trabalhar essa questão de forma apelativa, como às vezes a gente vê na mídia, na televisão, uma ênfase tão grande, mas a gente também não pode deixar de ensinar algo que é bênção para a vida da igreja, que é recíproco, né? Você abençoa a igreja e a palavra de Deus diz também que você é abençoado, que a janela do céu é abençoada. Lucas, quando escreve no capítulo 6, ele diz: dai e dá-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, generosamente, transbordante, também vos darão. Então, você dá e você recebe. Então, faça isso com alegria e com generosidade
do seu coração. E também pensando nesse tema, nós vamos ter no próximo sábado, dia 16, a promoção da feijoada, né? R$20, né, Geni? Pode procurar a Nadia e a Geni, ambas estão aqui, a presidente e a vice da SAF, estão organizando. Vai ser aqui na igreja a entrega das 11 horas da manhã até as 13, até a 1 hora da tarde, tá bom? Então, o tempo está propício, né? O friozinho já está chegando, aí você já pode encomendar, e as irmãs capricham, né? Eu lembro, né? Eu creio que a receita não vai mudar, né? Não vai diminuir nem vai aumentar. Quer dizer, se aumentar, pelo menos a minha, eu agradeço, né? Mas é muito boa, viu? Eu peguei esses dias uma feijoada, gente, mas não estava legal. Não é criticando, não, sabe? Não é tesourando, não é falando mal, porque eu não estou falando do local. Mas estava tão assim, né? Estava fraca demais a feijoada, né? E a gente querendo uma sustância, né? A gente buscando algo assim para dar uma animada, e não estava, não correspondeu. Então, vamos estar aí procurando as irmãs, né? Os convites já tem em mãos, né, Geni? Tá, tem aí, né, Cirra? Então, procura os irmãos aí e seja uma bênção, tá? Quero convidar o grupo Ágape, e cheguem até aqui à frente, nós vamos cantar junto com a igreja. Agora é o nosso momento de dízimo e oferta. Eu quero ler Lucas, o texto que nós recitamos aqui, Lucas capítulo 6. Enquanto o grupo Ágape se organiza, a igreja abra sua Bíblia, Lucas capítulo 6, Lucas 6, verso 38. Estão comigo? Lucas, capítulo 6, verso 38, tá? Dai, dá-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Lembra-se? Dai e dá-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Peço à igreja, vamos nos colocar de pé. Vamos estar cantando o hino 164, né? Depois o presbítero Alberico vai estar fazendo uma oração de gratidão, de consagração aos dízimos e às ofertas. Juntos com a igreja. Santo, nome incomparável, tem Jesus, o amado teu, Rei dos reis, Senhor eterno, Deus da terra, Deus do céu. Nome bom, doce a fé E a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Leva tu contigo o nome de Jesus, o Salvador. Este nome dá conforto a você e família, hoje e sempre onde for. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Este nome leva sempre para bem te defender. Ele é arma ao teu alcance quando o mal te aparecer. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir.
Feche os olhos agora. Eleve o seu pensamento ao trono da graça do Senhor. Sim, Jesus. Somos gratos a Deus por esta noite, né? Você não está aqui por acaso. Você está aqui porque o Senhor trouxe você aqui nesta noite. Sim, sim. E eu tenho certeza de que o Senhor tem uma bênção para a sua vida, para o seu coração. Basta você abrir o seu coração, abrir os seus entendimentos, e que a palavra do Senhor nesta noite, que já foi lida, que já foi cantada, e que será ministrada, e que os demais atos do culto sejam bênção para a sua vida. Para isso, abra o seu coração. Seja assim. Pai querido, em nome de Jesus, toda honra, toda glória seja dada unicamente a Ti, Senhor. Somos-te gratos, ó Pai, pela bênção de poder estar na Tua casa nesta noite, porque a Tua palavra é viva, a Tua palavra traz conforto ao nosso coração. Sim, Pai. A Tua palavra é a palavra que transforma, é a palavra que edifica. E em nome do Senhor Jesus, que todos os cultos nesta noite sejam atos de louvor a Ti, ó Pai. Aceita, Senhor, o nosso louvor. Aceita, Senhor, a nossa adoração aqui nesta noite. Sim, sim. Cada vida que adentrou a este templo, Senhor, eu coloco inteiramente nas Tuas mãos. E que estejamos submissos ao Teu querer e à Tua vontade. Tu és o Deus que cura. Sim. Tu és o Deus que fortalece. É este Deus que nós confiamos. É este Deus que nós conhecemos. É este um Deus que um dia nos chamou. E é este Deus nós queremos louvar e nós queremos glorificar. Que nós possamos estar aqui prestando culto como uma forma de agradecimento por tudo aquilo que o Senhor tem proporcionado a nós, a cada vida, a cada lar aqui representado, quando nós comemoramos o mês do lar, o mês da família, e hoje também especialmente colocamos todas as mães nas Tuas mãos. Sim, Jesus. E somos-te gratos, ó Pai, por essas vidas que cuidam de nós. Toda a bênção seja dada, Senhor, a cada uma delas que estão aqui presentes nesta noite, e também aquelas que estão nos assistindo neste momento através da internet, ó Pai. Sim, sim. Abençoa, Senhor, os dízimos e as ofertas que foram trazidas ao gasofilácio. Sim. Que esses recursos, ó Pai, venham satisfazer a necessidade da Tua igreja aqui neste lugar. Seja E os corações que puderam fazer isto nesta noite sejam ricamente abençoados por Ti. Ó Pai, é a Tua palavra que diz, a promessa é do Senhor, que estará derramando bênção sem medida, e que esses corações sejam ricamente abençoados por Ti. Abençoa o Teu servo, o pastor Douglas, Seja assim. que no momento oportuno vai trazer a Tua palavra, que ela venha edificar o nosso coração. Abençoa cada visitante aqui presente nesta noite. Em nome de Jesus, nós Te pedimos e nós Te agradecemos. Amém. Amém, Senhor. Amém. Deus sentar, irmãos. Gostaria de passar a programação semanal. Então, domingo de manhã, às 9 horas da manhã, nós temos escola bíblica dominical. Lembrando, a classe de adultos vai para a terceira lição. Nós vamos estudar sobre um tema muito legal, que é o inferno. Não é? É muito chocante, mas que tem uma linha teológica que não acredita que existe inferno, né? E que não existe o capeta, né? E esse tema ele vai trabalhar exatamente sobre isso. A gente também não pode subestimar, não pode atribuir, né? Porque às vezes a gente se esquiva, né? A gente faz uma maldade ou alguém faz uma maldade, isso aí foi o diabo. E às vezes o diabo não tem nada a ver com aquilo, a gente põe a culpa no diabo, né? Então são duas coisas que o ser humano às vezes erra.
ou dentro dessas duas linhas acontece aqueles que dizem que Satanás não existe e aqueles que tudo é Satanás, dá um tropeço, foi o inimigo que colocou a pedra para eu tropeçar. O cara não olha por onde anda, rapaz, não abre o olho, né? Então é mais ou menos assim. Então esse tema vai ser bem legal e eu creio que você vai aprender e vai crescer mais ainda no conhecimento da Bíblia, tá? Às 19h30, o nosso culto vespertino, já falei, nós vamos estar recebendo o pastor Dionísio de Teodoro Sampaio, tá? Terça-feira, oração. Quarta-feira, nós estaremos começando o nosso estudo, né? Leitura da Bíblia. Iremos começar pelo começo, né? Gênesis, origem. Estarei junto com o Paulinho e a Luzia lá no espaço. Luzia? Espaço Saúde e Bem-Estar, tá certo. O nome da farmácia? Em cima da farmácia central, tá bom? Então nós vamos estar ali quarta-feira numa leitura bíblica. A Luzia, o Paulinho, tem algumas pessoas que levar caderno, fazer anotação, se quiser fazer uma pergunta, tirar alguma dúvida, né? E pessoas amigas. A igreja, nós temos reuniões na terça, estou falando de quarta-feira, nós temos reunião na quinta-feira, nós temos ensaio Betel, né, do grupo Betel, coral e voz, na sexta-feira, e sábado nós vamos estar na casa da Dona Alvina, é isso, na rua Fagundes Varela, 321, próximo ao portão do Pimenta Doce, né? Não daqui, o outro, é isso, né, Luzia? Tá ok? Então, Fagundes Varela, 321, nós estaremos num culto. Então, eu não quero, como se fala, espalhar a igreja, né? Porque nós temos terça, oração, quinta, mas pelo contrário, a gente quer congregar, a gente quer juntar. Então, a reunião que você tiver disponível, que você possa estar investir na sua vida, eu creio que a igreja que pode oferecer essa condição aos seus membros, eu creio que é uma igreja que se preocupa pelo fortalecimento e pelo crescimento, né? Porque o que nós encontramos hoje de cristãos que às vezes têm condições, né? Agora veja bem, você pode dizer, pastor, você está falando comigo, e não é. Se fosse só você, seria uma bênção, o problema estaria resolvido, mas a coisa é quase que generalizada. Às vezes temos saúde, temos condições, disposição de estar na igreja e não podemos. Por quê? Eu fui visitar uma pessoa e estava quase morrendo. O médico disse assim, eu não garanto nada. E aí fizemos uma oração e tal. Não foi aqui, tá? Em outro lugar, bem distante daqui. E daí a pessoa no leito disse, olha, pastor, quando eu sair daqui, eu vou pegar minha Bíblia, mas eu vou ler essa Bíblia, vou pegar de Gênesis a Apocalipse, versículo por versículo, e vou ler, não vou perder uma reunião na igreja e tal. Mas só foi melhorar, não é que a pessoa esqueceu o voto que tinha feito, né? Quer dizer, eu gostaria que dentro de um equilíbrio, né, a gente buscasse investir na nossa vida. Se eu perguntar para você, qual é mais importante? Somos formados corpo, alma e espírito, né? Qual a faculdade mais importante na vida de um ser humano? É matéria? Porque a Bíblia diz, o pó vai voltar ao pó, né? Vai se acabar. Você é jovem, está tudo bem, está tudo legal, mas vai chegando, vai avançando um pouquinho, você vai percebendo, vai perdendo o vigor, a força e tal, né? Então acaba, essa parte acaba. A alma, a volição, é responsável pelas emoções. A emoção é aquele negócio que a gente não pode confiar. Hoje um dia você tem, amanhã não tem. Hoje você está alegre, amanhã você está triste, né? Tem essas oscilações. Então, qual o equilíbrio? Vida espiritual. Você vive pela fé, é aí que te dá a estabilidade, de você superar a falta de vigor físico, qualquer deficiência na parte afetiva, emocional, e aí é com a sua vida espiritual. Mas a gente cai no erro de inverter as coisas. A gente investe muito pouco, não é? E é muito fácil desviar você da espiritualidade.
de investir na vida espiritual? Qualquer coisinha pode nos tirar. Às vezes você poderia estar e não estar presente, né? Então, reflete nesse sentido, né? Não é aquela coisa opressora, né? Não é aquela coisa imposta, né? Mas também não pode ser aquela coisa lazer, hobby, né? Quando der, vai, quando não der, tudo bem. Não é bem assim, né? Deus, Ele requer de nós uma regularidade, uma busca, né? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então faça isso, busque uma regularidade na sua vida espiritual. Desculpa, a gente vai encontrar muitas desculpas, mas procure alguma justificativa, um motivo, força para você romper com qualquer obstáculo, tá ok? Então, sábado, a gente encerra a nossa programação, semana, né? Terça na igreja, 8 horas, quarta, junto com a Luzia e o Paulinho, né? E um grupo que esteja ali conosco, lendo a Bíblia, todos são convidados a participar. Quinta-feira, aqui na igreja, nós estaremos passando um vídeo trabalhando no tema sobre perfil, característica. Então, perfil e característica de um presbítero. Você pode estar revendo algumas coisas, né? A gente convida a igreja a estar participando. Lembrando que essa assembleia, ela conta com a metade mais um dos membros. Então, como é importante você que é membro da igreja, batizado, professo, recebido, você está presente na igreja, tá? Não é aquela de relatório, de leitura de relatório, que pode ser qualquer número, tá? Mas a gente conta com a sua presença. Então, já agenda aí no seu coração, né? Dia 7, e todo esse preparo que a gente vai estar buscando para a igreja, tá? Informando a igreja, passando para a igreja, para a gente fazer algo bem trabalhado, pelo menos da nossa parte. E aí Deus vai encaminhar cada um de nós, ok? Eu quero chamar a Lu Ruane. Lu, vem até aqui. Algumas mães que não estiveram de manhã, nós tivemos trazendo uma lembrancinha, né? A Lu Ruane esteve preparando, ela é superintendente da escola dominical, e ela disse: pastor, sobrou, né? E provavelmente vai ter mães que não vieram de manhã. Então, Lu, vamos convidar as mães, pode vir até aqui à frente, aquelas que não receberam, venha, receba a sua lembrancinha, tá ok? Isso, pode ficar já aqui, fica comigo, porque depois o Sierra, ele vai fazer uma oração pelas mães, tá? Vai abençoar as mães. As que não receberam, já pega a sua, tá? E depois as outras mães vêm, que o Sierra vai estar orando. Tá ok? Isso, olha, as mães estão sendo homenageadas, né? Deus abençoe. Amém. Amém. Agora, as demais mães que receberam, se você quiser, vem até a frente, venha receber uma oração. Sierra, chega até aqui, por favor. Amém. Que Deus abençoe cada uma de vocês, tá? Gostaria de pedir à igreja se colocasse de pé, né? E todos, né, estivessem orando pelas as mães, né? Tem um Provérbios no livro de Provérbios de Salomão, né, que diz que o pai gerou o homem, mas
que você não esqueça da tua mãe na velhice. É um salmo, é um provérbio de Salomão, acho que 22, 23 ou 23, 22, alguma coisa assim. O pai gerou o homem, né? E que você não esqueça da tua mãe na velhice. Que você possa estar pensando nesse provérbio de Salomão também. Vamos todos estar orando pelas mães, né? Pelas nossas mães. Senhor nosso Deus, querido Pai, em nome de Jesus, ó Pai, nós estamos na Tua presença, Senhor. Ó Pai, sentimos felizes pelo privilégio de estarmos aqui na Tua casa nesta noite, ó Pai. Ó Pai, numa data tão especial, Deus, quando Deus houve a preocupação do Senhor, em primeiro lugar, ó Pai, com as mães, ó Deus. Por isso, ó Deus, nós queremos Te agradecer, ó Senhor. Ó Pai, queremos, ó Deus, pedir uma bênção toda especial, Senhor, para cada mãe, ó Senhor, da nossa igreja, Senhor. Cada mãe, ó Deus, que não está conosco aqui nesta noite, ó Senhor, Tu sabes, ó Deus, e conhece a cada uma, Senhor. Tu sabes, ó Deus, a dificuldade dela não estar conosco aqui, mas nós sabemos, ó Deus, que aonde estiver, ó Deus, o Senhor está ali no coração, ó Deus, dessa mãe, ó Pai, trabalhando, ó Deus, como o Senhor tem feito, Senhor, e de uma maneira toda especial, Senhor, nós queremos pedir, ó Deus, por essas mães que estão aqui à frente, ó Pai. O Senhor conhece o coração de cada uma, o Senhor sabe, ó Deus, a dificuldade, ó Senhor, de cada uma, Senhor, no dia a dia, nos dias que nós nos encontramos hoje, Senhor. Tu sabes, ó Deus, o quanto é difícil ser mãe, ó Pai, mas nós sabemos, ó Deus, que elas são especiais, elas são fortes, ó Pai, elas são, ó Deus, ó Pai, corajosas, ó Senhor. Por isso, ó Deus, em nome de Jesus, nós queremos colocar a cada uma, não importa, Senhor, a dificuldade que ela está passando, não importa, ó Deus, pela necessidade que ela está passando, Senhor, se é preocupação com o seu filho, ó Pai, que em nome de Jesus o Senhor dá esse conforto, se é, ó Deus, por problemas, ó Deus, de enfermidade, ó Senhor, ó Pai, encoraja essa mãe, ó Pai querido, dá força para ela, para que ela possa entender e saber, ó Deus, que o Senhor está com ela, em todos os momentos, ó Deus, das dificuldades que ela vai enfrentar, ó Senhor, mas que cada mãe, ó Senhor, possa estar descansando no Senhor, sabendo, ó Deus, que elas são tão especial para o Senhor, ó Pai, de uma maneira toda especial, Senhor, que o Teu Espírito Santo, ó Deus, possa estar, ó Deus, derramando bênção sobre essas mães, ó Pai, e dando sabedoria, continuando dando sabedoria, Senhor, a elas, para conduzir os seus filhos, ó Pai, mesmo aquelas mães na velhice, Senhor, que elas possam sentir, ó Deus, fortalecida no Senhor, ó Pai. Pai, da mesma forma nós queremos, ó Deus, colocar os filhos, ó Pai, dessas mães aqui, Senhor, que eles possam estar respeitando as suas mães, ó Deus, sabendo, ó Deus, que a experiência que o Senhor tem dado para elas, ó Senhor, é acima de qualquer, ó Deus, dificuldade que o seu filho vai enfrentar, ó Senhor. Por isso, em nome de Jesus, toma, Senhor, cada uma nas Tuas mãos, é o que nós te pedimos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Quero convidar a Samara e a Lara, elas vão estar louvando a Deus na igreja, da mesma forma permanece. A Lara, Samara. Graça e paz, irmãos, amém? Bom, hoje não vai ser o grupo de louvor que vai fazer o louvor de sempre, vai ser nós duas. A gente queria que a igreja ficasse sentada, permanecesse sentada, tá? A gente vai fazer uma homenagem para as mães. Feliz Dia das Mães. Dizer amor, mãe, quer dizer pureza, mãe. Sabe quem eu sou e acha que eu
eu sou perfeita, mãe. Quer dizer carinho, mãe. Quer dizer beijinho, mãe. Acha que eu sou especial. Quantas vezes eu não te escutei, escolhi os meus caminhos, mas você não desistiu de mim. Você sempre viu muito além do que os outros conseguiram ver, e porque você orou, eu venci. Mãe, eu não te mereço, mãe, eu te agradeço, mãe. Você não tem preço, mãe, você é tudo de bom, mãe. Você é tão bonita, mãe, amor da minha vida, mãe, minha melhor amiga. Quem te conhece te quer, mãe, você pra mim é o melhor exemplo de mulher. Mãe quer dizer amor, mãe quer dizer pureza, mãe sabe quem eu sou e acha que eu sou perfeita. Mãe quer dizer carinho, mãe quer dizer beijinho, mãe acha que eu sou especial. Quantas vezes eu não te escutei, escolhi os meus caminhos, mas você não desistiu de mim. Você sempre viu muito além do que os outros conseguiram ver, e porque você orou, eu venci. Mãe, eu não te mereço, mãe, eu te agradeço, mãe. Você não tem preço, mãe, você é tudo de bom, mãe. Você é tão bonita, mãe, amor da minha vida, mãe, minha melhor amiga. Quem te conhece te quer, mãe, você pra mim é o melhor exemplo de mulher. Mãe, você pra mim é o melhor exemplo de Agora a igreja vai fazer uma homenagem para as mães da igreja, uma pequena homenagem. Hoje eu acordei com uma vontade enorme de dizer o quanto você é importante pra mim. Mãe, nunca alguém me olhou assim com tanta emoção. Quando eu ouço a sua voz, escuto a mesma canção que você cantava quando eu chorava sem querer dormir. E com lágrimas você orava por mim.
te falar de amor. Eu preciso te falar da minha gratidão. Receba essa canção, mãezinha. Quero dedicar este momento ao Senhor. E bendito aquele dia em que eu nasci de você. Louvado seja Deus, porque você é minha mãe. Nunca alguém me olhou assim com tanta emoção. Quando eu ouço a sua voz, escuto a mesma canção Que você cantava quando eu chorava sem querer dormir. e com lágrimas você orava por mim. Palavras de amor, palavras de paz, são momentos que eu não esquecerei jamais, jamais. Mãe, eu preciso te falar de amor. Eu preciso te falar da minha gratidão. Receba essa canção, mãezinha. Quero dedicar este momento ao Senhor. E bendito aquele dia em que eu nasci de você. Louvado seja Deus, porque você é minha mãe. Quero te beijar, quero te abraçar. Mamãe, abra os braços e sorria. Quero te beijar, quero te abraçar, mamãe. Todo dia é o seu dia. Quero te beijar, quero te abraçar, mamãe. Abra os braços e sorria. Quero te beijar, quero te abraçar, mamãe. Todo dia é o seu dia. Mãe, eu preciso te falar de amor. Eu preciso te falar da minha gratidão. Receba essa canção, mãezinha. Quero dedicar este momento ao Senhor. E bendito aquele dia em que eu nasci de você. Louvado seja Deus, porque você é minha mãe. Eu preciso te falar de amor. Eu preciso te falar da minha gratidão. Receba essa canção, mãezinha. Quero dedicar este momento ao Senhor. E bendito aquele dia em que eu nasci de você. Louvado seja Deus, porque você é minha mãe. Quero te beijar, quero te abraçar. Mamãe, minha mãe. Quero te beijar, quero te abraçar. Mamãe, minha mãe.
através da nossa gratidão pela sua vida, tá ok? Gostaria, pensando no tema, se estivesse abrindo a sua Bíblia, agora, 1 Samuel, capítulo 1, nós lemos no início, né, o capítulo 2, agora vamos ler alguns versos do capítulo 1, primeiro livro de Samuel, capítulo 1. Houve um homem de Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, efraimita. Tinha ele 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar o Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções desde a Penina, sua mulher, e a todos seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando ali o sacerdote assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da minha vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhes ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada, e lhe disse: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: Não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramar a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: Vai-te em paz, e o teu Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: Ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Pai, pedimos agora que o Senhor fale conosco, ao meu coração e ao coração da igreja, em especial de todas as mães que aqui estão, que assim como Ana,
aprendam, Pai, no temor do Senhor, a enfrentar as lutas que surgem à sua frente, com toda perseverança, com o coração cheio de gratidão e alegria. Nós pedimos a tua bênção, no nome de Jesus. Amém e amém. Eu gostaria, pensando nesse tema, de falar sobre Ana, uma mulher que desejava ser mãe, o desejo de ser mãe. O nome Ana significa graça ou favor, mas se nós percebermos, aqui está completamente o inverso. Para aquelas pessoas que um tempo pregava sobre nome como bênção e maldição, né, alguns nomes atraía maldição, outros nomes atraía bênção. Isso é um embuste, isso é um engano. Se fosse assim, a gente saberia escolher nomes abençoados. O que tinha de Jesus por aí, né, de Jeová, e eu conheci um Jesus que eu vou te contar, não valia absolutamente nada, sabe? Eu também tive a oportunidade de conhecer um Jeová, mas Deus o livre, a gente cortava caminho. Então, não tem nada a ver, porque eu já vi pessoas até mudando de nome por causa disso. O meu nome traz maldição, coisa nenhuma. Uma vez que você está aos pés do Senhor, uma vez que Jesus já tomou sobre si, levou seus pecados, todas as maldições, todos os males que estavam sobre você, e ali na cruz do Calvário ele triunfou, trouxe vitória plena a você, não tem mais nada nesse mundo que a gente possa ficar preso. E isso é completamente deficiência nossa. Nós já temos um caminho aberto de vitória. O que nós temos que fazer é avançar, é caminhar, é desfrutar do que Deus já tem para nós. Eu sei que há aqueles dias difíceis que bate a tristeza, bate a angústia, né? O coração fica pesado. Isso é comum a qualquer ser humano. Se alguém aqui um dia não passou por tristeza, não passou por angústia, tem alguma coisa errada com você. Não, porque todos, de Gênesis a Apocalipse, mulheres e homens de Deus passaram por isso, até Jesus. E a Bíblia diz que a angústia de Jesus foi tão grande que ele começou a suar e o seu suor se transformou em gotas de sangue. Era angústia profunda. Davi, quando escreve no Salmo 116, ele diz que angústias infernais tomaram conta do coração dele. Então não há nada de errado. O que nós não podemos fazer é nos encurvar diante das angústias da vida. Ela pode acontecer, está sujeita a acontecer com todo e qualquer ser humano, em uma etapa, em etapas, em fases de sua vida. Mas algo que nós temos que saber usufruir e desfrutar é da graça de Deus. Porque aonde está o Espírito Santo de Deus, a presença de Deus, a graça de Deus, não há mal que nos resista. Ora, quem aqui não já perdeu uma noite ou noites, né, com preocupação, com problemas seríssimos, com choro, com lágrimas, com peso no coração? Nós já passamos, e isso é normal. Agora, Ana, ela vai nos dar algumas lições para como sair, como superar desafios assim, obstáculos assim que surgem na frente do ser humano, mesmo sendo alguém, mesmo sendo uma mãe devota, piedosa e temente a Deus. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de compartilhar com você sobre o que produziu no coração de Ana o desejo de ser mãe. Em primeiro lugar, a oração. A gente tem falado constantemente aqui, e não é simplesmente por falar e por usar até como um tipo de amuleto religioso, mas a oração, ela é uma arma poderosíssima na nossa vida, que muitos de nós não sabemos desfrutar dessa arma da oração que está à nossa disposição. Às vezes a gente quer resolver os problemas, a gente age
né, para depois consultar, para depois orar e pedir a direção de Deus. Quantas vezes a gente faz isso? A gente primeiro se angustia, a gente se desespera, a gente fica triste, a gente derrama lágrimas, para depois de todo um tempo sofrível, né, de dores e de feridas abertas, aí para depois a gente se dirigir a Deus. Quando a Bíblia nos ensina que a primeira coisa é que nós temos que orar. Temos que ter o exercício da oração, o hábito, o costume da vida de oração, e deve ser algo natural nosso. Nós temos que sentir a necessidade. Como você sente todos os dias a necessidade de tomar água, de se alimentar, de tomar um café, uma refeição ao meio-dia, depois de tardezinha ou ao anoitecer, nós temos também que sentir a necessidade da oração. Senão a nossa alma desfalece, os nossos sonhos, a nossa esperança, os nossos ideais se vão. A oração, ela reacende, a oração, ela nos dá calma, nos assegura. Pode ser que o meu semblante esteja caído, esteja triste, mas o meu coração, com perseverança, busca se reacender e se reanimar no Senhor. Então foi exatamente isso que ocorreu com Ana. Ela tinha alguns obstáculos, ela queria ter um filho e não podia. E Deus foi o protagonista, ou seja, Deus foi aquele que não permitiu que Ana tivesse os filhos. E numa época que ter filhos era importante, importantíssimo. E filhos varões, né? Tanto é que a oração dela é um filho varão. A rival dela, Eucana, o seu marido, tinha duas mulheres, Ana e Penina. A Penina parecia um coelho, era um atrás do outro, né? E aí ela começava a colocar um peso sobre Ana de complexidade, começava a humilhar a Ana. No versículo 2, fala sobre as duas mulheres. No versículo 5, Ana, porém, dava porção dobrada. Versículo 6, a sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. Então, excessivamente, era uma coisa irritante. Penina, quando não perdia a oportunidade, quando dava de encontro com Ana, aí batia exatamente no tendão de Aquiles, no ponto fraco de Ana. E diz que o Senhor lhe cerrou a madre. O Senhor não permitiu que Ana lhe tinha filhos. Irmãos, como pode um Deus misericordioso, amoroso, uma coisa tão natural, tão legítima, uma mulher agraciada, o nome dela era favorecida, está acontecendo tudo ao contrário. Não, às vezes a gente se converte, em vez das coisas melhorar, e vem as lutas e as tribulações. A gente é convertido, a gente vive uma vida de dedicação, de piedade, de empenho, e coisas ruins acontecem. Por que essas coisas? Por que o sofrimento? Por que as dores? Por que as lágrimas? Por que? São coisas nossas. Mas eu quero dizer para você que o Supremo Pastor, aquele que nós devemos nos encurvar em toda e qualquer situação, principalmente aquelas que fogem do nosso controle, Ele quer que nesses momentos a gente o encontre, que nós o busquemos. E foi isso que ocorreu. Ana sofria. No versículo 8, no versículo 7, e assim fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então, Penina irritava Ana, e Ana chorava e não comia. Então, era uma luta, ano após ano. Elcana subia
para cultuar a Deus, para adorar o Senhor, para levar sacrifícios. Ele a amava, dava porção dobrada, mas a tristeza estava nela. Tanto é que Eucana, ele no desespero, ele não sabe o que falar para aquietar o coração da sua esposa, de Ana, e no versículo 8, ele chega e diz, então Eucana, seu marido, lhe disse, Ana, por que choras? Ele sabia porque Ana chorava, porque não dava filhos. Mas aí ele continua, e por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Não adianta. O homem, o marido pode dizer, olha, pode ficar tranquila, minha filha, porque às vezes a mulher procura... não defeitos, né? Mas às vezes algumas dificuldades. E o homem diz, não, mas eu te amo. Se você não tiver isso, ou do jeito que você é, eu te amo. Mas às vezes parece que há no coração do ser humano uma certa insatisfação. No caso de Ana era isso. Penina dizia, olha, não se preocupe, eu lhe amo muito mais. E demonstrava isso, não só falava, como ele demonstrava também. Mas o que ocorre? Mas Ana tinha o desejo no seu coração. Olha a oração de Ana, o que faz. O segundo passo, né, que conduziu Ana, o que levou Ana a dar um passo em direção à realização do desejo do seu coração. Foi um voto que ela fez. Está no versículo 11. No versículo 10 diz que ela chorou abundantemente, havia amargura na sua alma, e no versículo 11 ela faz um voto. Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Então, Ana faz um voto. Ela não só faz um voto, como ela cumpre também. Veja no capítulo 1, versículo 27 e 28. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, que eu tanto pedia, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que viver, pois do Senhor pedi, e eles adoraram ali o Senhor. Agora, veja só, parecia que o sonho dela estava realizado, o desejo dela agora fora cumprido. Ela deu à luz, só que ela não podia desfrutar do seu sonho, do seu desejo. Ela não podia amamentar, ela não podia ter o filho, acompanhar as fases do filho, né? Só foi até a amamentação 1 ano. Depois ela devolve ao Senhor, ao templo, ao sacerdote Eucana, mas não a sacerdote Eli, Eucana é o marido Eli, mas ela não teve a companhia, ela renunciou o bem que ela tanto queria. Eu sei que é difícil para as mães, né? Quando chega aquele momento que às vezes o filho quer sair de casa, quando chega o momento, sei lá, do casamento, e às vezes não pode ficar perto da mãe, os pais querem os filhos sempre ali ao redor, né, sempre juntinho. Quando dá para conciliar isso, é uma bênção. Agora, quando não dá, aí a coisa, aí fica ruim. Vocês que são pais, vocês que são mães, vocês sabem como que pesa a coisa, né? E Ana fez esse voto. Mas veja o que diz em Eclesiastes diz o seguinte: quando a teu Deus fizer um voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fizer. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras, né? Então, Ana teve aquela perseverança, aquela integridade de coração, né? Ela não passou a perna em Deus, né? De qualquer jeito, eu sei que um dia eu ia dar à luz, esse meu problema ia ser resolvido, né? Isso aqui ia acontecer e tal. Não, ela não fez nada disso. É semelhante àquela história daquele moço, né? Ele trabalhou o mês, aí foi receber o dinheiro, e aí perdeu o dinheiro. Ele
morava no sítio, né, tinha que atravessar um rio, estava voltando para casa, toda vez que ele ia atravessar, então, para não molhar a calça, ele tinha que dobrar a perna da calça, né? Então, ele foi lá, recebeu o dinheiro, estava vindo, e aí foi atravessar o rio, e aí foi dobrar a calça. Quando chegou lá do outro lado, desfez, passou. Quando chegou em casa, bateu a mão, cadê o dinheiro? Não estava no bolso. Aí ele disse, vou ter que pedir a Deus para fazer uma coisa, fazer um voto para que Deus me devolva meu salário. O mês foi pesado, trabalhei muito e tal. Aí fez aquela prece, Senhor, eu te peço que se o Senhor me der de volta, a metade eu devolvo para o Senhor. Né? Aí só foi ele fechar, só foi ele abrir os olhos, quando ele foi ajeitar a perna da calça, na hora que ele foi atravessar o rio, o dinheiro caiu, né? Aí ele disse assim, mas Deus, a gente não pode nem brincar, né? Não pode nem fazer uma brincadeirinha com o Senhor, você já responde ligeiro, né? Sabe, as coisas vão acontecer. Então, não faça esse tipo de voto, né? Porque as coisas acontecem. Deus cumpre a sua palavra, Ele é fiel, seja íntegro de coração, cumpra os seus votos. Em terceiro e último lugar, Ana experimenta a angústia. Todos nós, seres humanos, estamos sujeitos a experimentar. Mas você sabe como que essa angústia saiu do seu coração? Não foi só pelo fato dela ter dado à luz a um filho varão, mas foi por ela ter dado à luz a um homem de Deus, a um dos maiores profetas de Israel, que Jeremias, no capítulo 11, ele faz uma intercessão, ele ora por Israel, e Deus diz assim, olha, Jeremias, ainda que Samuel e Moisés viessem aqui e pedissem, eu não... Então, usa Samuel como um grande referencial. Então, a Ana, Deus não deu só um filho, só um menino, só um varão, mas deu um homem de Deus, um profeta. Eu creio, mãe, que é esse grande projeto que Deus tem para a sua vida e para a vida de seu filho, de seus filhos e filhas, é orar e pedir que Deus os faça mulheres e homens de Deus, para que eles possam alcançar as grandes bênçãos divinas. Esse mundo aqui, ele não vai ficar pedra sobre pedra. Todas essas construções que vocês estão vendo, né, aqui, os arranha-céus, né, as torres gêmeas que caiu, que feriu o orgulho dos americanos, dos Estados Unidos, não sei se foi no 2001, setembro de 2001, foi por aí, né? Não vai ficar pedra sobre pedra. Então, mãe, o melhor lugar para se investir é no coração. Eu não sei qual é o tamanho do seu coração, né? Quando eu falei com o Nico, eu pensei mais ou menos nisso, mas ele foi além, né? Me surpreendeu, fez mais além. Ficou muito melhor do que eu tinha pensado. Então, não há o coração de mãe. O que uma mãe pode fazer pelo seu filho? Esses dias passou na televisão, 2 bandidos chegou lá para assaltar, a mãe tinha saído do carro, assim, coisa rápida, mas só que o filho tinha ficado, ele enfrentou os 2 bandidos, foi lá, correu o risco de levar um tiro, porque hoje estão atirando por qualquer coisa, né? Qualquer gesto que você faz, qualquer ameaça que você faz, eles não querem nem saber, pode ser menino, pode ser mulher, pode ser homem, manda bala mesmo. Mas aquele coração de mãe, aquela força, virtude, foi lá, pegou o filho e saiu. Aí pode levar o que você quiser, aí leve carro, leve o que você quiser. Mas meu filho, você não vai levar, minha filha, você não vai levar. É isso que nós devemos que fazer. Sabe, Faraó, quando ele estava para deixar o povo de Deus sair, ele começou a querer barganhar, né? Não, se a gente fizer uma negociata assim. Uma delas foi o seguinte, olha, Moisés, você pode pegar os homens e as mulheres, porém, deixe os filhos. Você sabia que essa voz não é de Deus? Você sabia que isso não é negócio de Deus? E Satanás quer exatamente isso, quer roubar o que Deus nos deu, só que nós temos que lutar
nós temos que brigar. Pais, mães de joelhos dobrados, mães de oração, são filhos reerguidos pela graça de Deus. Não pode desistir, seja qual for o problema, por mais difícil que seja, mas ore, busque ao Senhor antes de agir, busque a direção de Deus. Seja qual for o problema, busque a direção de Deus, porque você terá a graça do Senhor na sua vida. Eu quero concluir esse sermão falando de Ana como uma mãe exemplar, uma mulher piedosa. Ela amamenta o seu filho, ela criou. Ana correu um risco tão grande. Você já pensou? Porque ela teve afeição com o filho. Se ela gerasse ali, já saísse e entregasse, não, mas ela disse, olha, eu vou ficar 1 ano com a criança, e só depois que eu ver que ele está bem, amamentado, aí eu devolvo. Então ela passou por todo aquele processo de afeição, né, de carinho de mãe, de coração. Que situação difícil, mas Ana executou e Ana cumpriu. Veja, no capítulo 1, no versículo 23, respondeu 22, Ana, porém, não subiu e disse ao seu marido, quando for um menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor e para lá ficar para sempre. Respondeu-lhe Elcana, seu marido, faz o que melhor te agrade, fica até que eu desmames, tão somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e criou o filho ao peito, até que o desmamou. Havendo-o desmamado, levou-o consigo com um novilho de 3 anos, uma éfa de farinha, um odre de vinho, e apresentou à casa do Senhor a Siló. Era o menino ainda muito criança. Muita perseverança aqui. É muita entrega, muita integridade da parte de um ser humano, de uma mãe. Aí o que ocorre? Como Deus ele é fiel, Deus ele nunca nos despreza, Ele sempre tem o melhor. Ainda que Ana não tivesse mais filhos, mas Deus seria suficiente na vida de Ana. Veja, 1 Samuel capítulo 2, Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho. Então era um pastorzinho, não? Era um sacerdote. Sua mãe lhe fazia uma túnica pequena e de ano em ano lá trazia, quando com seu marido subia a oferecer o sacrifício anual. Eli abençoava a Eucana e a sua mulher e dizia, o Senhor te dê filhos desta mulher, em lugar do filho que devolveu ao Senhor. E voltavam para a sua casa. Abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. E aí o texto se segue, e você vê a narrativa de quem foi Samuel, o referencial que foi Samuel. E o que eu acho interessante aqui no versículo 20, ela novamente recebe a bênção do sacerdote de Eli, que ocorre também no capítulo 1, no versículo 17 e 18. Quando, em primeiro lugar, Eli errou, falando que o homem está sujeito a erros, porque quando Ana era estéril e não podia ter filho, e chorava e pedia ao Senhor, e da sua boca não saía palavras, os seus lábios se moviam, mas no som nenhum saía da sua boca, ele disse, essa mulher deve ter tomado de 2 ou 3 garrafas de vinho, não pode, está embriagada. Mas ele disse, não, meu Senhor, eu sou mulher atribulada de alma, pesa a angústia da minha alma. O que ocorre comigo é que eu gostaria de ter um filho e eu não posso. Aí no versículo 18 ele a despede. Eu acho interessante aqui, irmãos, a fé agora no coração de Ana. Quando Eli a abençoa no versículo 18, ache a tua serva mercê diante de ti,
Assim a mulher se foi caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Ela não havia ainda coabitado com Eucana, seu marido. Mas aqui pela fé, ela já tinha recebido a confirmação de que o seu problema estava resolvido. Aí, quando ela chega em casa, aí ela dorme com o seu marido, e aí depois ela engravida. Olha como que são os detalhes que a Bíblia nos traz e que nós devemos estar atentos. Porque, irmãos, todas essas histórias, esses relatos, esses fatos que estão aqui, eles, além de terem sido notórios em suas épocas, ainda hoje, por ser a palavra de Deus, pela fé, elas são vivas no nosso coração. Se não for assim, a gente vai apanhar tanto da vida. A gente vai viver como qualquer ser humano, sabe? Vivendo sobre a obra do acaso, da sorte e do azar. Se acontece uma coisa boa, é porque eu tenho sorte. O vento é favorável a mim. Se algo dá errado, então é o azar. E aquela questão, é Satanás que está... A gente sai... Quando a gente percebe que Deus está no controle da nossa vida, a gente sai dessas coisas, sabe, dessas coisas que a gente cria na nossa mente. Porque Deus presente na nossa vida é o bem maior. E não existe mal nenhum. A Bíblia diz que maior, Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, ele diz, maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Ou a gente crê no que a Bíblia diz, a gente toma confiança e lança a nossa vida, ou a gente vai viver como esses seres humanos, 7 bilhões de seres humanos, né? Como a maioria dos seres humanos estão vivendo aí. Estão vivendo as suas vidas, né? Conforme o destino. E nós não somos obra do destino. Somos frutos de Deus, da mão e da bênção de Deus, e Deus guia cada passo da nossa vida. Você pode estar num aperto, mas Deus está presente ali com você. Você pode ter certeza, não há mal nenhum. Eu gostaria de orar nesse momento, gostaria que você curvasse sua cabeça, fechasse seus olhos, agradecer a vida do Celso Alves, de Teodoro Sampaio, que está nos acompanhando e pede oração, Neuza Pereira, Maria Benedita. Então, nós vamos estar orando por essas vidas. Eu gostaria de orar, o Sierra já orou por você, mãe. Gostaria de orar novamente, você mesmo no seu lugar. Eu gostaria de orar, ter a liberdade de orar pela Cleia, filha da nossa irmã Maria Lina. A Cleia vai passar por uma cirurgia na terça-feira, mas desde já, a vitória já é do Senhor. Deus vai conceder vitória a Cleia. E assim como outros problemas que ela já venceu, pequenos e grandes, ela também será vitoriosa diante desse desafio que ela está passando. Então, no nome de Jesus agora, a igreja toda, vamos colocar de pé. Após essa oração, nós vamos estar encerrando o culto. E eu gostaria que nós nos uníssemos agora em oração, em gratidão. Se você se lembrar de alguém, de alguma mãe, de algum lar que está precisando de oração, vamos interceder agora de algum coração que está ferido, machucado, principalmente nesse dia. Nós tivemos aqui em Santo Anastácio a perca de um jovem, e era bem conhecido, foi ontem, e mexeu muito, principalmente com o coração da mãe, da família. Então vamos pedir que Deus amenize a dor, o sofrimento, que Deus nos guarde, nós que somos pais, as mães, que Deus guarde os nossos filhos, onde quer que estejam, que guardem no caminho do Senhor, e que nós sejamos determinados e perseverantes como Ana, primeira oração, a disciplina, a entrega, a consagração ao Senhor. Pai, nós nos derramamos diante do Teu altar, ouvindo uma palavra como essa, lendo, não tem como nós não entender que o Senhor move todas as coisas, Senhor. Aquilo que foge da nossa condição humana, da nossa
capacidade não foge da tua, Senhor. E eu peço agora, no nome santo de Jesus, estende a tua poderosa mão, Pai, sobre cada um dos corações que estão aqui, em especial das mães. Derrama, Pai, do teu Espírito Santo, especificamente para a Cleia, ó, que a unção do Senhor esteja sobre ela, do alto da cabeça até a planta do pé, que os desígnios, a vontade, a mão forte e poderosa do Senhor esteja estendida sobre a tua filha, Pai, no nome de Jesus, que haja graça sobre graça, Pai. Muito obrigado, Pai, pelo culto que tivemos, pelas crianças, os jovens, adultos aqui presentes, todos que ministraram, estiveram aqui à frente, participaram do culto. Obrigado por tudo, Pai, que o Senhor ofertou aos nossos corações nessa noite. Mais uma semana se inicia e conceda-nos, Pai, a tua bênção no nome de Jesus. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça bendita do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão, a consolação, o ensino do Espírito Santo, seja com todos vós, no nome de Jesus. Amém e amém. Novamente, cumprimente a pessoa que está ao seu lado. Até terça-feira, 8 horas. Procure os irmãos em relação à feijoada, Geni, Sierra, cartões, você pode adquirir.